Bom dia, galera! Vamos agora falar sobre mais um tipo de ciclo biogeoquímico. Lembrando que na aula passada falamos sobre o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Hoje vamos falar sobre o ciclo do carbono, um dos ciclos mais importantes devido aos seus impactos através do aquecimento global. Bom, o ciclo do carbono, ele acontece na atmosfera, na litosfera e também acontece na hidrosfera. Então eu vou fazer esse ciclo explicando para vocês o funcionamento dele, certinho? Olhem só, na nossa atmosfera a gente não tem muito carbono, tá, gente? Cerca de 0,03% é a concentração de gás carbônico, eu coloquei CO2 aqui, tá, gente? Que é a quantidade desse gás na nossa atmosfera, mas é o suficiente para mantê-la aquecida, permitindo a sobrevivência dos seres vivos, animais e vegetais. Lembrando, o gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio, com cerca de 78%. Logo, o gás carbônico, ele possui apenas fragmentos, pensando em valores como do nitrogênio. Certinho? Olhem só. As plantas, elas são denominadas como seres autotróficos. E o que exatamente são seres autotróficos? São seres que produzem seu próprio alimento através do gás carbônico da atmosfera. Olha só, a planta ela vai captar esse gás carbônico aqui e transformar ele em alimento para o seu crescimento. Isso é um ser autotrófico. E como ela realiza isso? Através da fotossíntese. A planta recolhe o gás carbônico junto com a água da atmosfera e também a água subterrânea e transforma esse gás carbônico e essa água através da luz em alimento, açúcar, tá? A árvore ela forma açúcar ou glicose para poder se desenvolver. A árvore, assim como algumas plantas que são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva, eles podem retirar água subterrânea, aquela água presente no interior da terra, e levar essa água para a copa da árvore. Esse vaso que conduz esse tipo de seiva, que é tratada como seiva bruta, é chamado de xilema. Ele transporta tanto água quanto sais minerais para a planta. Já o floema, ele é o vaso condutor do nutriente produzido pela fotossíntese da planta, o açúcar. Ele leva essa seiva, que é chamada de elaborada, para o interior, ali onde ficam as raízes, e assim permite que a planta ela tenha um crescimento adequado. Certo? Olhem só, aqui eu tenho um coelho, mas podem ser vários tipos de animais. O coelho, ele é um ser que não é autotrófico, né? Ele é heterotrófico, ou seja, ele precisa consumir de outros seres, no caso vegetais, para poder continuar com o seu metabolismo trabalhando corretamente. Então, o coelho ele vai consumir o carboidrato presente na árvore e vai começar a se reproduzir. Olhem só, gente. Na fotossíntese, eu tenho a formação, além do açúcar que vai nutrir a planta, a formação de oxigênio. Por isso que regiões onde tem muitas árvores, tem uma vasta vegetação, elas costumam ser regiões que têm uma grande quantidade de oxigênio, né? Então é um lugar que tem o ar puro, como é dito. Bom, se tem oxigênio, logo o coelho, entre outros animais, vão utilizar desse oxigênio através do processo de respiração para poder realizar esse metabolismo. Olha só a importância, tá, gente? Das árvores e também do carbono da atmosfera. Nesse processo de respiração, os animais eles fazem o processo contrário da fotossíntese. Eles transformam o oxigênio em gás carbônico, tá? Respiração, oxigênio, gás carbônico. Fotossíntese, gás carbônico, oxigênio.
Estão vendo? É um processo inverso. Então, nós animais, seres humanos, liberamos gás carbônicos, né? Contribuímos com a formação de gás carbônico para a atmosfera. Olha só, esse animal, digamos que ele viveu por uma vida adequada, né? Uma vida longa, e morreu. Esse animal vai levar um processo de decomposição através de algumas bactérias. E quando essa matéria orgânica, que pode ser tanto vegetal quanto animal, ela sofre a ação de altas pressões e falta de oxigênio, ela pode se tornar combustível fóssil, o nosso petróleo, tá? Esse petróleo, a gente sabe que ele é utilizado em diversas funções, dentre elas a produção de polímeros. Esses polímeros, temos um exemplo muito comum, o plástico, na produção de combustível, como o diesel, como a querosene, como a gasolina, também utilizado nos asfaltos. Então, basicamente, a maioria das coisas que hoje temos presentes em nossas casas, elas são à base de petróleo. Mas existe um grande problema. Quando você extrai o combustível fóssil e queima ele em grande escala, você gera uma poluição. E essa poluição, ela é a base de alguns gases que são muito tóxicos, mas principalmente de gás carbônico. E esse gás carbônico, junto com a respiração, vai contribuir para o aquecimento exagerado do nosso planeta, hoje conhecido como aquecimento global. Além disso, as queimadas, que são muito comuns em regiões como o Cerrado, a Mata Atlântica, para a formação de pastos para os coronéis, né, que geralmente atuam com a agropecuária, eles também geram muito gás carbônico, né, para a atmosfera. Então todo esse gás carbônico que vai se acumulando, que geralmente são toneladas, faz com que a temperatura da nossa Terra vá aumentando. Então, basicamente, gente, esse é o ciclo do carbono. As plantas, elas recolhem o gás carbônico, são transmitidas para os animais liberam gás carbônico novamente para a atmosfera através do processo de respiração. As queimadas também geram gás carbônico, muito gás carbônico, dependendo da escala dessa queimada. O combustível fóssil, né, através da combustão de motos e carros, de aviões, produzido através de indústrias, tudo isso gera muito gás carbônico para a atmosfera. Esse aqui é o gás carbônico, esse é o ciclo do carbono, tá, gente? É isso aí.